Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, que a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima, a Virgem Imaculada. Amém. Hoje é sábado da 28ª semana do Tempo Comum. Estamos no dia 17 de outubro de 2020. Celebramos nesse dia a memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir da Igreja, há aproximadamente o ano 107 da era cristã, século II. Inácio, ou Teóforo, portador de Deus, como gostava de ser chamado, foi o segundo sucessor de São Pedro em Antioquia, capital da Síria. Sob o imperador Trajano, foi levado a Roma sob a acusação de ser cristão, para ser lançado às feras. Na viagem sem retorno, preocupou-se em consolidar a fé nas igrejas por onde passava, pregando e exortando a todos que não se afastassem da tradição apostólica. A elas, escreveu 7 estupendas cartas de agradecimento, nas quais expande seu coração ardente, amável, cheio de caridade. Enamorado de Cristo, insiste na realidade de sua humanidade e sua paixão contra os erros de seu tempo. Apaixonado pela Igreja, insiste em sua unidade, centrada na Eucaristia, em torno da hierarquia, bispos, padres, diáconos. A sua carta aos Romanos tem um magnífico elogio da Igreja, que preside a caridade, e exprime ardentíssimo desejo do martírio. Inácio, com efeito, tem um conceito eucarístico do martírio, visto como prolongamento do sacrifício de amor e obediência de Cristo, celebrado na Eucaristia. Vamos aos textos bíblicos do dia de hoje. Primeira leitura, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 15 ao 23. Com o salmista a gente reza assim: Vós destes o domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. Com atenção escutemos o Santo Evangelho. Lucas, capítulo 12, versos 8 ao 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Peçamos ao Espírito Santo, doador dos 7 dons, que ilumine nossa mente e nosso coração para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Assim seja. Coragem é a palavra que escolhemos para definir a liturgia de hoje. Tanto da memória de Santo Inácio de Antioquia, quanto dos textos bíblicos que nós acabamos de escutar. Afinal, a palavra de Deus iluminou a vida dos santos e ilumina as nossas vidas hoje. Nós temos Jesus no Evangelho sendo muito claro com os seus discípulos. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho diante dele dos anjos de Deus. E o contrário também vai acontecer. Se renegarmos a Jesus aqui, também ele nos negará diante dos anjos de Deus. Como agir para não sermos medrosos diante da prova? Seguir e alcançar a prece, o que pede a prece de Paulo na primeira leitura de hoje. São Paulo nos fala da necessidade de sermos iluminados pela luz do Espírito Santo. Ele diz assim,
que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá. Essa luz que Deus nos dá é a sua sabedoria. Diante de posse dessa luz, nós então poderemos ir para a batalha. Está bem declarada, ou são declaradas as oposições em relação à igreja no tempo presente. Dá para nomear aquelas instituições ou pessoas que são contra a igreja, são contra a fé católica. Nós temos grandes corporações, temos os maçons, temos a mídia, temos também os ateus, o comunismo, enfim, poderia estar aqui fazendo uma lista grande. E a fila é grande dos inimigos da igreja, e cada dia mais eles estão escancarando a sua repulsa pela igreja do Senhor Jesus e atacam de tudo quanto é lado. Para enfrentá-los é preciso que tenhamos mais luz e menos trevas em nossa vida. Busquemos a sabedoria de Deus, conheçamos cada vez mais a fé que professamos para poder defendê-la. Os tempos são de batalhas constantes, mas sempre foi assim contra a igreja. E o que Jesus nos orientou já na Sagrada Escritura e serve para nós como inspiração, que nós não devemos ficar preocupados, não deixar sermos vencidos pelo temor, porque se formos levados diante das sinagogas, magistrados, autoridades, enfim, está citando algumas instituições daquele tempo, mas a gente pode atualizar. Se formos levados diante dessas autoridades, dessas instituições desse tempo que são contra a igreja, se formos levados para lá, para sermos julgados, sermos inquiridos, questionados, pressionados, não devemos temer, nem com o que nós vamos dizer, como nos vamos defender. O que nós precisamos é estar confiantes em Deus, porque o Espírito Santo virá em nosso socorro. É isso que nós estamos pedindo. Não há contradição aqui não. A gente falou agora há pouco, precisamos estar repletos dessa luz. Não é que a gente vai desarmado, a gente vai sem nada, de mãos vazias, não. Nós vamos com aquilo que é o principal, com o apoio do Espírito Santo. Estando com o Espírito Santo, nós estamos com a luz e a sabedoria está em nós. E teremos então a língua adestrada para combatermos o inimigo. Mais luz na nossa vida, iluminação diante de tantas situações nebulosas, escuras que estamos passando. E só vai piorar com o passar dos meses e dos anos. Prepara a tua alma para a provação. Não é para ter medo não, é para a gente ter mais ousadia. Não vamos negar a Jesus. Pelo contrário, vamos declarar que Ele é sim o Senhor de nossas vidas. E ainda que até a nossa própria vida eles queiram ceifar, nós louvaremos a Deus com o nosso martírio, se for preciso, como fez Santo Inácio de Antioquia, que quando levado para ser devorado pelas feras, ele se sentia como um trigo, para lembrar exatamente a Eucaristia, do trigo que é moído, que se torna hóstia santa, se torna comunhão. A sua morte, o seu martírio seria sementes para novos cristãos que nasceriam diante daquele testemunho. Sempre foi assim e não é diferente, e não será diferente nos dias de hoje. Não negue Jesus, e Ele não te negará. Por fim, peçamos a Deus que nos liberte de todo medo das pessoas, ou das coisas, ou das instituições, sejam elas quais forem, para servirmos totalmente a Ele, e Ele nos usar como instrumentos de evangelização para todos esses que nós hoje tememos, que sejamos nós mais fortes que o medo, porque o Espírito Santo habita em nós. Quanto ao pecado que não será perdoado, que é a blasfêmia do Espírito Santo, para terminar, vou deixar aqui
o que o próprio catecismo da Igreja Católica diz a respeito, porque não temos tempo para desenvolver a reflexão, senão ficaria muito longa. Então vou citar na íntegra o que diz o catecismo a esse respeito, no número 1864, sobre o pecado contra o Espírito Santo. Diz assim, citando a passagem que nós ouvimos agora há pouco no Evangelho, e depois vem o comentário. Todo pecado, toda blasfêmia será perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Pelo contrário, quem a profere é culpado de um pecado eterno. A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Semelhante endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos conserve eternamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.